Olá, pessoal. Sou Catarina Rapini e estou mais uma vez aqui para colocar a família em foco. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os conflitos conjugais e a separação. Como eu havia dito em vídeos anteriores, uma das coisas que fazem com que, ou a principal delas, que faz com que o casal se identifique, crie uma atração e acabe se tornando um casal que tem uma relação conjugal, uma relação de afeto, é a comunicação, a boa comunicação. Quando duas pessoas se encontram e começam a conversar, descobrem afinidades, ou mesmo têm pensamentos divergentes, porém conversam de maneira respeitosa, que um compreende o ponto de vista do outro, e esse entendimento acontece naturalmente, as pessoas tendem a se atrair e os casais a se formarem. Da mesma forma, ao longo das relações, à medida que o tempo passa, as diferenças vão sendo conhecidas e às vezes se torna motivo de desavenças, né? De desentendimentos. Isso ocorre porque a maioria das pessoas idealiza uma relação amorosa, idealiza como deve ser um casamento, como deve ser o seu parceiro ou sua parceira. E como ocorre essa idealização? Baseada em todas as vivências, toda a experiência de vida desta pessoa. Algumas pessoas, elas relatam querer uma relação diferente da que foi vivenciada em sua infância, em sua adolescência, né? A relação que ela percebeu em sua casa, na sua família. Algumas delas conseguem se observar de forma neutra, como se estivesse de fora da relação entre seus pais, ou das pessoas que o criaram, e conseguir enxergar o que é benéfico e o que é maléfico naquela relação, como consegue observar outros casais e perceber quais são para ela os erros que aquele casal comete e assim não cometer em seu relacionamento. Porém, a maioria das pessoas, elas tendem a repetir erros que ocorreram na relação dos seus pais ou das pessoas que o criaram. É por isso que nós falamos sempre que os casais devem evitar conflitos, muitas discussões na frente de seus filhos, porque acaba que aquela relação de conflito, há o conflito, depois há as pazes, né? Aquela criança, aquele adolescente acaba começando a encarar aquilo como uma maneira natural de se relacionar. Meus pais estão juntos, meus pais se gostam, meus pais se amam e discutem, isso é normal. Só que às vezes essas discussões, elas passam a acontecer com frequência e cada vez mais acaloradas. E não é benéfico para nenhuma das partes. Como já foi dito aqui, devemos tentar dialogar, tentar nos expressar de maneira adequada, de maneira assertiva, que é falando com calma, de forma clara, dizendo exatamente o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente sente. Olha, eu quero isso, eu não gostei disso. Sempre tentando explicitar o que não gostou no comportamento do outro e não atacando a personalidade do outro. Você fez isso e eu não gostei. Olha, você faz isso que eu gosto muito. Mas quando você faz isso, me desagrada, evita fazer, então fala com cuidado e tente você mudar suas reações diante das situações que não estão te agradando. Bom, esses conflitos, eles ocorrem por diversas causas. Eu, particularmente, já atendi vários casais, várias pessoas que relataram problemas diversos, né? Mas que sempre geram conflitos, discussões, muitas vezes acalorada. Já vi gente discutir, começar a ter crise ou a já estar numa crise porque o seu companheiro ou sua companheira, que acontece com os dois sexos, né? Fica saindo com os amigos, com as amigas, vai beber, vai pro futebol e perde a hora, e vai para um bar e passa a madrugada ou chega tarde demais. E aí a pessoa se sente preterida, se sente desrespeitada, se sente rejeitada e relata: mas por que não sai comigo? Sempre sai só,
ou gosta muito de sair só, por que não com a gente? Por que não comigo com nossos filhos? Por que não passa mais tempo conosco? Reclama por falta de tempo, de qualidade de tempo, que o parceiro ou a parceira trabalha muito, ainda leva trabalho para casa, e quando está em casa, está presente, mas ao mesmo tempo ausente, ou está trabalhando. Muita gente, eu já tive gente reclamando de jogo, porque neste caso específico, o companheiro passa muito tempo jogando no celular e não dá atenção para ela. Não tá em casa, mas está o tempo todo jogando, e quando ela quer chamar a atenção do companheiro, o companheiro se aborrece. Já teve casos de companheiro ficar olhando o que é a pessoa, o que é que a companheira vê no celular, se é de rede social, de querer que ela não tenha rede social, porque tem que estudar, vai estudar, você só está nessas redes sociais, só está conversando com o pessoal, não querer que a pessoa fique ligando para os familiares ou para amigos, porque está perdendo tempo. E assim, existem muitas pessoas que se comportam dessa forma. Da mesma forma, existem companheiras que ficam o tempo todo vendo se o companheiro está na rede social, com quem está falando no WhatsApp, fica tentando. Tem pessoas que colocam espião no celular do companheiro da companheira. Tem pessoa que fica realmente ali do lado, tentando descobrir com quem o outro está falando. E se sente enciumado, se sente trocado. Gente, estamos falando aqui dos comportamentos mais extremados, né? Você está do lado do teu companheiro, da tua companheira, e eventualmente querer saber com quem a pessoa está conversando, o que é que está falando, é uma coisa. O que é que houve? Às vezes até são pessoas, amigos em comum, então você pode naturalmente perguntar por curiosidade. Mas quando a gente fala aqui, é aquele comportamento em excesso, um comportamento controlador, de você estar o tempo todo querendo saber com quem teu companheiro ou tua companheira está falando, quem são os seus amigos de rede social, ficar olhando as mensagens. Isso não é saudável para nenhum dos dois. Nem para a pessoa que está fazendo, porque está gerando um grau de ansiedade muito grande, uma insegurança. Essa pessoa tem medo de traição, essa pessoa se sente trocada pelas redes sociais, pelos equipamentos eletrônicos, se sente enciumada. E olha, gente, os ciúmes e o medo faz com que você imagine coisas que muitas vezes não estão ocorrendo. Você começa a criar na sua mente fantasias que nem sempre estão acontecendo, e faz com que você haja de maneira invasiva, com um ciúmes excessivo que acaba afastando o seu companheiro. Outra questão com relação à organização de casa, eu também já atendi casos de pessoas que ficavam incomodadas com a desorganização do companheiro, no caso da companheira. Era um casal jovem que os dois acordaram de fazer os serviços domésticos, de ajudarem um ao outro, porém um deles estava fazendo sempre e o outro não. E essa falta de organização e de cooperação incomodou muito uma das partes. E essa parte pensou seriamente em se separar. E isso realmente incomoda. Os afazeres domésticos muitas vezes caem na mão da mulher. Há muitos casos que os homens estão participando e estão colaborando, mas a grande maioria fica a cargo da mulher. E essa mulher muitas vezes se sente sobrecarregada, afazeres domésticos, cuidar de filhos, cuidar do estudo do filho, levar para médico, que ainda, neste momento que nós estamos vivendo, a mulher ainda se responsabiliza por muitas das questões do seu lar, da criação de seus filhos. E grande parte delas, além dessa carga de responsabilidades, ainda trabalha fora, ou trabalha em casa, mas tem um trabalho. Ela pode ser uma pessoa que é uma autônoma, que trabalha com alimentos, que trabalha com vendas, seja o que for, mas a grande parte das mulheres, além de ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ainda é profissional.
E isso gera uma sobrecarga de trabalho, uma exaustão, que faz com que muitas mulheres fiquem cansadas demais, fatigadas demais e acabem, de alguma forma, ou negligenciando, mas não seria bem essa palavra, mas tão cansada que ela acaba não conseguindo dar o melhor de si na organização da casa, por exemplo, e cobra do companheiro, cobra dos filhos que a ajudem. E isso muitas vezes não ocorre. E essa mulher cada vez mais vai se sentindo sobrecarregada e o nível de estresse vai aumentando e os conflitos vão surgindo. Então, numa relação conjugal, em uma família deve haver a cooperação, né? O respeito uns aos outros, a valorização uns dos outros, valorizar o companheiro ou a companheira que está trabalhando fora, que trabalha bastante, que pensa no bem da família, tentar encarar esse trabalho como algo positivo. Ele está trabalhando para nós, para o nosso bem. Da mesma forma, valorizar o trabalho doméstico. Aquela pessoa que fica em casa, que cuida dos filhos, que cuida do lar, que se dedica a cuidar da família, deve ser valorizada, deve ser respeitada e deve haver uma cooperação de todos, de ambas as partes. Então, esse também é um dos motivos que gera muitos conflitos entre os casais, a falta de cooperação. Outra questão é o afastamento, né? Começam a discutir, começam a se desentender com frequência e aí, por causa disso, começam a achar que não adianta estar conversando, não adianta estar expondo seus pensamentos e acaba que vão, aos poucos, parando de se comunicar. Então, chegam do trabalho, falam um pouco com seus companheiros ou companheiras, vai dormir sem um diálogo, param de falar como foi seu dia, como foi o dia das crianças, param de falar de questões simples do dia a dia ou de projetos de vida, e esse distanciamento ou essa comunicação conflituosa frequente é o primeiro passo para uma dissolução de casal. Então, gente, eu vou parar por aqui, mas a gente vai dar continuidade em um outro vídeo sobre essa questão. Nós falamos aqui de algumas situações que provocam conflitos conjugais, né? A questão da idealização, de perceber que a pessoa não é o que você idealizou, você começa a ver o jeito dela e não saber lidar muito com as questões, os pensamentos diferentes, as atitudes diferentes e acabar cobrando de maneira inadequada, né? Esperar que o outro faça o que você acha que ele deve fazer, sem perceber que ele é uma pessoa diferente de você. Muitas pessoas buscam uma relação à metade da laranja, e esse é um erro. Você tem que ser uma pessoa inteira, uma pessoa feliz consigo mesma, uma pessoa bem resolvida e encontrar uma outra pessoa inteira, uma outra pessoa feliz consigo mesma, uma pessoa bem resolvida. São duas pessoas inteiras em uma relação, dividindo uma vida, que faz com que essa relação seja melhor, mais harmônica, mais feliz. Então, se você está procurando no outro a sua outra metade, tente você mesma procurar em si tudo que você necessita para ser feliz, porque você precisa estar feliz para fazer o outro feliz, e o outro, para ser feliz, precisa ver você feliz também, né? Então, essa questão da idealização, a questão da cobrança com relação a questões domésticas, a sobrecarga ou a desorganização incomoda o outro. Um se incomoda porque está se sentindo sobrecarregado, o outro se incomoda porque está achando que o outro não está cuidando bem da família, não está cuidando bem do seu lar, né? A questão das saídas, de você sair constantemente com amigos ou amigas e o outro se sente negligenciado, ou mesmo está trabalhando em excesso, trabalha fora, trabalha em casa, ou está jogando muito. Tudo isso que são comportamentos que vão acontecendo diariamente, muitas vezes as pessoas nem percebem que está trabalhando muito, que está trazendo trabalho para casa e não está dando atenção para o companheiro, para os filhos, ou que está jogando demais e que deixa ou está muito nas redes sociais e deixa de estar junto, realmente conectado com o seu companheiro, com a sua companheira. E quando a gente fala junto, é estar um ao lado do outro, mas conversando, né? Dando atenção ao outro.
Bom, gente, vamos parar por aqui e aí em um outro vídeo a gente dá continuidade a esse assunto. E eu peço a vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se identificou com alguma das situações, deixa teu depoimento, tua opinião, curte, compartilha, se inscreva. Este canal, como eu já falei, é feito com você e para você. Então, até o próximo vídeo. Até mais!